Olá, amigos! Nossos votos de muita paz, estamos aqui no segundo vídeo sobre o caso da professora que era perseguida por uma entidade espiritual. Se você não apoia o canal ainda, nos ajude. Temos o sonho de termos aí um estúdio profissional para gravar os vídeos, um espaço também para palestras. Dê o apoio, é tão simples e tão pouco. Nos ajude, está aí na descrição do vídeo. Bem, estamos fazendo quadros sobre obsessão espiritual, né? Fizemos o primeiro ontem, esse é o terceiro, o segundo está indo agora aí para o canal. É o caso, estudando o caso de uma professora numa capital brasileira que sofria a perseguição de um espírito. É um caso digno de um livro, talvez se torne um dia livro, talvez eu escreva isso. O editor que me propôs essa ideia desencarnou depois de Covid e tal, naturalmente preservando os nomes, né? Essa história eu tomei conhecimento há algum tempo. Então eu relatei no vídeo anterior que ela sofreu uma perseguição e tal, e na medida que foi frequentando a casa espírita, que foi se evangelizando, se espiritualizando, o espírito começou a perder força sobre ela e já não a perseguia tanto. E o espírito contou na reunião mediúnica da casa espírita, a reunião mediúnica onde os espíritos se manifestam, são orientados, né? Alguns falam doutrinados, eu acho o termo impróprio, orientados, como uma terapia de desencarnados, né? Uma reunião de enfermagem espiritual. E ali o espírito foi recebendo orientação e contou a história deles. Eu disse no vídeo anterior que este eu relataria a história. A história é que na vida passada, esse espírito e esta professora eram casados. E ela acabou traindo com o cunhado, com o irmão dele. Ele acabou pegando a traição e veio a matar os dois e se matar. Isso num século anterior. E ela reencarnou no Brasil, médium, tornou-se professora e desde muito cedo, desde a infância, começou a perceber a presença desse espírito que a perseguia. E foi sofrendo essa perseguição e tal. Na reunião mediúnica não se tinha notícia do cunhado que havia sido assassinado por esse ser. E ele foi perseguindo, mas na medida que ela foi se evangelizando, na medida que ela foi conhecendo a doutrina espírita e tal, ela foi se libertando da perseguição espiritual. E passou, eu conversei com ela, como eu disse no vídeo anterior, conversei com ela e tal. Ele não aceitava vir como filho dela, ele queria tê-la como mulher. Era aquela mistura de ódio, né, de amor e ódio, porque o ódio, segundo os espíritos, é o amor que adoeceu. O ódio não é ausência de amor. O ódio é amor que adoeceu. Às vezes a pessoa separa e vai fazer um feitiço contra a outra, tentar destruir a vida da outra, afastar o novo relacionamento da pessoa. Por quê? Porque ama. Ama, odeia, odeia, ama. Todo mundo que odeia, ama. Os espíritos dizem, o ódio é o amor que adoeceu. Quando você não ama, você é indiferente. Você termina a relação com alguém e não tem mais nenhum interesse, aquilo não tem importância para você. Se casou com outra, se está com outra pessoa, isso não te interessa. Agora, se você não desvincula, se você odeia e quer ver, é porque no fundo você ama. Mas enfim, e ela foi, né, conhecendo o espiritismo, se evangelizando, estudando. E o tempo passou e eu conversava com esse editor periodicamente por telefone e procurava notícias da jovem professora. Eu fiquei preocupado, meu Deus, como é que vai terminar essa história? E ele chegou a falar, Rosana, a gente podia escrever um livro. Cada capítulo, um relato dela, de uma experiência dela com o espírito, e depois você comentando doutrinariamente o que ela vivenciava. Isso pode ajudar muitas pessoas, e realmente pode. Mas o tempo foi passando e um dia ele parou de me falar da professora, eu também esqueci, tínhamos outros assuntos. E um dia eu perguntei aqui, fulano, e a professorinha? Como é que está? Está totalmente liberta? E aí o fechamento da história é muito curioso, é digno de estudo psicológico, porque me chocou. Ele falou assim, Rossano, olha, ela ficou bem, ele parou de ter acesso a ela porque ela mudou o padrão vibracional pela mudança de pensamento,
né, através do estudo das obras espíritas. E ele perdeu a força sobre ela praticamente não via mais, muito raramente e tal. Mas ele não conseguia à noite fazer o que ele fazia com ela e tal. O tempo passou, narrou-me ele. Passaram-se meses. E um dia ele contou-me que ela o procurou na editora, que era vinculada à Casa Espírita, era uma editora espírita, e muito aturdida, assim, triste. E aí ele olhou e falou: fulana, o que está acontecendo? Ele voltou, o espírito voltou, e ela disse: não voltou não e tal. Mas por que você está triste? Houve algum problema? O que está acontecendo e tal? Ela era médium, né? Podia estar vivenciando alguma outra experiência. Não quer dizer que só os médiuns vivenciam isso, mas o médium é mais aberto a essas influências. Aí ela falou assim: eu vou confessar, é que eu estou com saudade dele. Meus amigos, durmam com um barulho desse. A professora estava com saudade do obsessor, que tinha sido seu marido na vida passada e que a havia assassinado. Eles tinham estabelecido, quer dizer, eles já tinham vínculos do passado, e a partir do momento que ele parou, eu acho assim, tá tão difícil o relacionamento hoje em dia, né? Só pra gente descontrair um pouco, porque até de um desencarnado o pessoal tá sentindo falta. Mas ela estava sentindo falta do espírito. Vejamos isso. E aí depois, né, o tempo passou, eu não conversei mais sobre o assunto, não tenho notícias. Como eu disse, o editor na pandemia veio a desencarnar de Covid, era um senhor já, e eu não tive mais notícias. Mas é um caso digno de estudo. Será? Fico me perguntando, pela saudade, possivelmente pela saudade, ela se vinculou novamente a ele. E aí só Deus sabe como essa história findou, não é verdade? Mas está aí mais um quadro sobre obsessão espiritual. E no quadro de ontem, num comentário, meu querido irmão Marcos Coco, ia falar Domingos Coco, mas Domingos é o pai dele, querido amigo também de Cachoeiro, de Itapemirim, a quem eu envio um grande abraço. O Marcos comentou: orar também pelos desencarnados, né? Além de buscar a terapêutica espírita, na verdade faz parte da terapêutica espírita orar pelos desencarnados, para que eles consigam também acender a luz da consciência e deixar a perseguição espiritual. Porque o espírito obsessor, ele perde tempo evolutivo, enquanto ele fica envolvido nessa perseguição, do lado de lá da vida, colado com quem está do lado de cada vida, por conta de amor. Normalmente, reflitam isso, encarnados e desencarnados. O ódio é amor, é o amor adoecido. Ok? Deixa aí o seu comentário, compartilhe este vídeo com um companheiro espírita simpatizante e apoie o canal. Nos ajude a construir um estúdio para gravarmos melhor e prosseguirmos nessa grande tarefa que é divulgar a doutrina espírita. Segundo a espiritualidade, a maior caridade que se pode fazer à humanidade é a divulgação do espiritismo. Ok? Gratidão por estar aqui conosco, gratidão aos nossos apoiadores. Está na descrição do vídeo como nos apoiar e muita paz.